Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos aqui para mais uma vez engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estamos alegres por estarmos aqui mais uma vez na presença do nosso Deus e podermos cultuar ao Senhor e agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos na tua presença. Você que está aí na sua casa, você possa ser abençoado também nesse dia, que a palavra do Senhor possa chegar até o teu coração, chegar até a tua casa e transformar a sua vida, trazer esperança para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Nós estamos alegres porque, graças ao nosso Senhor, estamos voltando com nossos cultos também presenciais. E aqueles que ainda não podem estar conosco, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. Mas nós cremos que logo, logo, em nome de Jesus, todos juntos nós vamos poder nos unir, nos abraçar, nos cumprimentar e que Deus possa nos abençoar. Mas nesse momento nós só temos a agradecer, mesmo com todas as restrições, nós agradecemos a Deus por podermos voltar aos nossos cultos. E nesse momento eu queria orar com você, e você aí na sua casa também possa se prostrar diante de Deus nesse momento e agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais este momento, por mais este privilégio, Pai, de podermos cultuar ao Senhor, ó Deus, de podermos engrandecer o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu, por mais este privilégio de estarmos na tua presença. E ó Deus, aqueles que estão nos assistindo, que estão nas suas casas, ó Pai, que o Senhor os alcance também, que o Senhor esteja abençoando, derramando a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia sobre a vida de cada um, Pai. E que a tua palavra possa chegar aos corações de todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, Deus. E que o Senhor possa nos abençoar também, Pai, no nosso culto, ó Deus. E o Senhor venha nos encher, ó Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia, Deus, com a tua bênção, Pai. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado, Pai, de nossas vidas. Ó Deus, o Senhor tem nos protegido, Pai. O Senhor tem nos conduzido, ó Deus, nos teus caminhos maravilhosos, ó Deus. E nós só temos a agradecer ao Senhor, ó Pai. E que a tua palavra possa mudar os nossos corações, trazer, ó Deus, transformação, trazer esperança, trazer paz, ó Deus. Porque é só em Ti, ó Pai, é só no Senhor, Deus, que nós podemos encontrar tudo isso. Que nós podemos nos achegar, que nós podemos nos jogar, ó Pai, nos braços do Senhor, porque sabemos que o Senhor, Deus, é grande, o Senhor é poderoso, é o Senhor quem cuida das nossas vidas. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos e queremos nesse momento louvar ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido, ó Pai, zeloso pelas nossas vidas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor neste momento, adorar Ele, pelo amor dEle, pela misericórdia dEle e pela graça. Esse favor imerecido, e por essa graça, hoje nós podemos ser o amor de Deus. É a graça dEle que nos guia, e é por essa graça que hoje nós estamos aqui, amém? A graça de Jesus que me faz caminhar, é o amor do Pai que me faz viver, o poder do Espírito está sobre mim, me faz vencer, me faz vencer. É a graça de Jesus que
caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer, e me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em tuas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida, vida, vida. E essa graça de Jesus que nos traz nesse momento, um momento de adoração e de louvor, a reconhecer que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. E não há nada maior do que o nosso Deus. Ele sabe de todas as coisas e conhece a mim e a você totalmente. Ele te conhece de uma forma toda especial. Ele sabe o que você sente, Ele conhece as tuas tristezas, as tuas alegrias, as suas dores. Ele te conhece bem. Mas saiba que não há nada, nada maior do que o nosso Deus, porque Ele é soberano. Soberano sobre todas essas coisas, sobre tudo neste mundo. E a Ele seja dado a honra, a glória e o louvor. A Ele seja entregue as nossas vidas. Que para Ele seja entregue o nosso melhor, a nossa adoração. Porque Ele é o nosso Deus. E é através deste amor que faz que hoje nós possamos reconhecer e entender que Deus, Ele nos faz mais que vencedores. Não há nada que neste mundo venha se levantar que o Senhor não possa, não é maior e não possa transformar. Basta nos confiarmos, basta nos achegarmos a esse Deus e entender que Ele é santo, santo, santo. Possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, como uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão, que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu. Alcançar muito mais do que o homem já viu.
família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, meu Pai, por podermos participar aqui na sua casa, meu Pai, transmitir através do YouTube também, meu Pai, esse culto, meu Pai. Nós pedimos a Ti, meu Pai, que de alguma forma o nosso louvor toque no coração desses que estão assistindo em casa, meu Pai, e que eles venham viver tanto a palavra como o louvor que nós tocamos hoje, meu Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor esteja com você, que a graça de Jesus esteja sobre você e toda a sua família. Que o Senhor continue falando ao seu coração, falando ao nosso coração, que Deus possa abençoar muito você e toda a sua casa. Nesse momento de reflexão, nesse momento de exposição da palavra do Senhor, a nossa oração é que Deus te enche de esperança, que Deus fale com você. Nesse mês de outubro, nós retornamos às nossas conversas sobre as igrejas descritas no livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Nesses dois capítulos, Jesus usa João, o apóstolo, para dirigir às igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas, cartas com conforto, com acusações de Jesus, com revelações de Jesus. Jesus faz elogios a essas igrejas, faz críticas, chama as pessoas a uma postura diante do que ele está falando. E é bom a gente lembrar e relembrarmos que nós já conversamos sobre a igreja em Éfeso, onde Jesus diz que essa igreja abandonou o primeiro amor. Conversamos sobre a igreja em Esmirna, uma igreja que passava por grandes provações, por grandes lutas. A igreja em Pérgamo, onde Jesus revela que essa igreja tolerava o pecado, fazia vistas grossas ao erro, tolerava aquilo que era errado para manter uma boa aparência, uma boa amizade. E a última igreja que nós conversamos foi a igreja em Tiatira, onde Jesus acusa essa igreja de seguir ensinos falsos. Por que nós conversamos e por que nós retornamos a essa conversa sobre as igrejas? Porque em um momento onde o mundo estava um caos, o mundo de João estava em crise, havia corrupção por parte da liderança política, as pessoas faziam o que queriam. A preocupação de Jesus é com os seus seguidores. Jesus usa João para que as igrejas, para que os seguidores dele sejam fortalecidos, tenham suas vidas realinhadas ou alinhadas à vontade de Jesus e continuem servindo o Senhor, mesmo em um momento difícil. Se nós olharmos para o nosso mundo, o tempo, o momento histórico é diferente, obviamente, mas nós também vivemos períodos ou vivemos momentos
parecidos com o de João e parecido com as igrejas do século I. Essas cartas também são cartas à nossa igreja, são cartas às igrejas hoje, às igrejas no Brasil, aos seguidores de Jesus espalhados por todo o mundo. A nossa conversa de hoje é sobre a igreja em Sardes, que se encontra em Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Nós leremos os versículos à medida que nós conversamos sobre a igreja em Sardes. Nós vamos então nesse momento ao primeiro versículo 1 do capítulo 3 de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Talvez essa seja a carta mais forte, mais pesada que Jesus dirige às igrejas da Ásia Menor. Talvez essa é a igreja onde Jesus fala seriamente, não que as outras ele não falou sério, mas onde ele traz realmente à tona o problema da igreja de uma forma muito clara, de uma forma muito pesada. O versículo começa dizendo: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Como em todas as outras cartas, Jesus começa a sua carta à sua igreja se apresentando. E aqui ele diz que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Devemos lembrar que 7 na Bíblia, na simbologia bíblica, significa algo completo, algo pleno. 7 Espíritos de Deus, é a plenitude de Deus, ou seja, aquele que se dirige à igreja, aquele que tem os 7 Espíritos é o próprio Deus. 7 estrelas é uma alusão às igrejas, e mais uma vez o número 7 significa então a todas as igrejas. Jesus tem as igrejas muito bem seguras em suas mãos. Jesus é Deus, Jesus é quem tem a igreja como sua propriedade, afinal de contas ele pagou por isso, ele pagou por ela. Quem se dirige à igreja, quem se dirige à igreja de Sardes e quem se dirige a mim e a você nesse exato momento é realmente o dono da igreja, é Deus o dono da igreja. Não é o governo, não é o pastor, não é o irmão A, o irmão B, mas quem se dirige à igreja é o próprio dono da igreja, o único dono, nesse caso, o próprio Jesus. E Jesus continua no versículo 1. Conheço as tuas obras, ou conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. A igreja de Sardes tinha fama de viva, tinha fama de uma igreja muito operante, de uma igreja exuberante, mas Jesus não é enganado pela aparência e por aquilo que as pessoas diziam. Jesus diz: olha, eu conheço as obras que você realiza, eu sei o que vocês têm feito. Vocês têm fama de estar vivo. As pessoas diziam que a igreja de Sardes era um exemplo, que a igreja de Sardes tinha fama de viva. Mas Jesus conhece tudo o que somos, Jesus conhece tudo o que fazemos. Ele conhece profundamente, conhece intimamente. Ele é aquele que sonda mente e corações, como ele já disse em outra carta. Ele sabe de tudo, ele sabe das coisas que ninguém enxerga, ele sabe das coisas que ninguém consegue saber. Jesus sabe das coisas que ninguém consegue imaginar. A igreja de Sardes, os cristãos em Sardes, os seguidores de Jesus, as pessoas que frequentavam os cultos em Sardes, os cultos a Jesus na cidade de Sardes, viviam de aparências. A igreja tinha adquirido um nome, a fama da igreja era notável. A igreja desfrutava de grande reputação na cidade, de grande reputação entre as outras igrejas. Nenhuma falsa doutrina, nenhum falso ensino estava presente nessa igreja. E sabe o que é curioso? É curioso que a igreja de Sardes não sofria nenhum ataque externo. Como nós percebemos nas outras cartas, muitos cristãos eram perseguidos, perdiam o direito de trabalhar, perdiam o emprego, perdiam o comércio, porque não se curvavam aos outros deuses, não se curvavam à adoração ao imperador, por exemplo. Eles eram perseguidos, sofriam, morriam. Em Sardes isso não acontece. Em Sardes isso não está presente. E a questão é por que isso não está presente? Por que a igreja não é perseguida? Talvez seja porque
quando a igreja perde a sua vitalidade, quando a igreja perde o seu poder de denunciar o pecado, o seu poder de ser o instrumento de Deus para trazer a justiça, para trazer esperança às pessoas, a igreja não vale a pena, ou melhor, já não vale a pena atacar essa igreja. Afinal, morto não incomoda, não é mesmo? Jesus está dizendo, olha, você tem fama de viva, mas você está morta. Estudiosos afirmam que o fato da igreja de Sardes estar morta e receber esse diagnóstico de Jesus é porque a maioria dos membros dessa igreja, a maioria dos seguidores de Jesus dessa igreja ainda não eram convertidos. Ainda não haviam sido transformados intimamente por Jesus. E é óbvio que não precisava de nenhuma perseguição externa, nenhum problema externo, porque o problema maior estava dentro da igreja. Ela estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. Ela estava sendo derrotada de dentro para fora e não de fora para dentro, como nós percebemos nas outras cartas, às outras igrejas. A igreja de Sardes parecia muito mais um cemitério do que um jardim. Essa igreja não é o que o mundo chamaria de igreja morta. Essa igreja não é uma igreja que a cidade olharia e diria, oh, essa igreja está fechando as portas. Na verdade, ela era considerada uma igreja viva até mesmo pelas outras igrejas. Havia uma competição entre as cidades. Tanto Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, as cidades se competiam entre si e possivelmente havia também essa comparação entre as igrejas cristãs dessa cidade. E há uma grande chance de que as outras igrejas olhavam para a igreja de Sardes como um referencial, porque a fama da igreja de Sardes era uma fama notável. Mas Jesus está dizendo, você tem fama de viva, mas na verdade você está morta. Todos a reputavam como uma igreja viva, uma igreja florescente, todos exceto o dono, exceto aquele que comprou a igreja, que é o próprio Jesus. Ela parecia estar viva, mas na verdade estava morta. Ela tinha um nome respeitável pelas pessoas, mas isso era só fachada, porque o próprio Jesus não a via como uma igreja digna. Uma igreja que tinha fama, mas não tinha vida. Tinha beleza diante dos homens, mas não tinha beleza diante de Deus. Estava morta diante de Deus. A fama diante das pessoas, o nome reconhecido diante das pessoas, nem sempre significa o nome reconhecido diante de Deus. Aquela igreja havia se transformado em uma espécie de clube, onde as pessoas apenas frequentavam, mas não mudavam de vida, não tinham as suas vidas mudadas. A fé exercida por essas pessoas era apenas uma fé nominal. Os membros dessa igreja pertenciam a Jesus apenas de nome, mas não de coração, tinham fama de vivos, mas na realidade estavam mortos, fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. A pergunta nesse momento para o meu coração e para o seu coração, para as nossas vidas, para a nossa caminhada com Jesus é: o que Jesus poderia dizer de você hoje? O que Jesus poderia dizer de mim hoje? O que Jesus poderia dizer de você nesse momento, acompanhando essa mensagem, acompanhando e participando com a gente desse culto? O que Jesus poderia dizer da gente? Jesus vê o que ninguém vê. Jesus vê profundamente o nosso coração, o que Ele poderia dizer sobre o que Ele está vendo agora das nossas vidas. Podemos ter a aparência de vivos, podemos ter o nosso nome inserido no hall de membros de uma comunidade, mas isso não significa que de fato seguimos e amamos a Jesus, porque Jesus está dizendo, vocês têm fama de vivos, mas vocês estão mortos. Nós podemos servir, contribuir, frequentar uma igreja e pode ser que não haja vida em nós. Como você está? O que Jesus diria de você agora, nesse momento, nessa hora? O texto continua, versículos 2 e 3. Fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Fique vigiando, ou vigiar, é literalmente acorde.
Após Jesus dizer, olha, vocês têm fama de vivos, mas vocês estão mortos, Jesus está dizendo, gente, vocês precisam acordar. A vida está acontecendo, levanta e fique atento, fique atenta, fiquem atentos. Estejam acordados para a vida, abram os olhos, olhe para a sua vida com Deus. Como anda a sua vida com Deus, meu querido, minha querida? Como anda a sua vida com o Senhor, a sua caminhada com Jesus? É verdade, nós precisamos fazer perguntas sérias quanto à nossa caminhada com Jesus. Por exemplo, se você dedicasse tempo à sua esposa ou seu esposo, o mesmo tempo que você se dedica a Deus, o mesmo tempo que você se dedica ao seu relacionamento com Deus, você continuaria casado ou casada? O mesmo tempo que você se dedica a Deus, se você se dedicasse ao seu casamento, ao seu cônjuge, você continuaria casado? Ou melhor, se você se dedicasse ao seu trabalho, ao seu emprego, o mesmo que você se dedica ao seu relacionamento com Jesus, à sua caminhada com Deus, a mesma intensidade, você continuaria no seu trabalho? Você continuaria tendo um emprego? Você percebe que nós nos preocupamos com tantas coisas? Nós nos preocupamos se o coronavírus acabou de verdade ou vai acabar ou não. Nós nos preocupamos se teremos dinheiro no final do mês ou não. Nós nos preocupamos se as coisas darão certo na vida. Mas dificilmente nós nos preocupamos com a nossa vida com Deus. Dificilmente nós ficamos ansiosos, preocupados, desesperados para orarmos ou lermos a palavra de Deus. Dificilmente perdemos noites de sono orando. Dificilmente passamos horas acordados à noite lendo a Bíblia. Percebe? Você consegue perceber isso? A maioria de nós ficamos ansiosos com as coisas da vida, mas não ficamos ansiosos, desesperados para pararmos um pouco a vida, o tempo e ficarmos a sós com o Senhor, orarmos, lermos a Bíblia, falarmos com Deus. Talvez estejamos mortos mesmo. Talvez a revelação que Jesus fez sobre a igreja de Sardes, faz sobre a igreja de Sardes, é também a revelação que Ele faz ao meu coração e ao seu coração nesse momento. Mas Ele está dizendo, fiquem atentos, fiquem vigiando, vigiem, acordem, é isso que Jesus diz. Mas Jesus também diz no versículo 3, fortaleça o restante. Fortaleça o restante. Devemos pensar profundamente sobre a nossa vida com Deus. O que nós precisamos mudar? Porque Jesus está dizendo, olha, fiquem atentos, vigiem, acordem para a vida, mas também fortaleça o que ainda resta. Fortaleça o que ainda resta. O que nós precisamos tirar da nossa vida? O que nós precisamos mudar? Quanto tempo tem que você não abre a sua Bíblia? Quanto tempo tem que você não ora? Não aquela oração de refeição, mas parar e falar com Deus. A gente vive reclamando que falta tanta coisa. E talvez falte realmente eu e você nos comprometermos mais com Deus. Quem sabe você ainda nutre mágoa e rancor no seu coração e tem evitado resolver certos problemas. Quem sabe você precisa ligar para alguém hoje mesmo e pedir perdão ou dizer, olha, eu te perdoo. Quem sabe nós precisamos aprender a ter conversas francas. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida com Deus é o que mais importa em nossa história. A nossa vida com Deus é tudo e por isso nós precisamos fortalecer aquilo que ainda resta. Todo o fracasso em nossas vidas, começa com o nosso fracasso na nossa vida com Deus. E não importam as aparências, porque Jesus sabe das coisas. Jesus é aquele que sonda mentes e corações. Jesus nos conhece e isso deve nos assustar, nos levar a um profundo arrependimento ao invés de nos tranquilizar. Fortaleça ou fortalecer o restante é colocar uma escora para que o resto, para aquilo que sobrou não caia. O que é preciso fortalecer na sua vida hoje? Que decisão você precisa tomar para que haja uma mudança total e radical na sua vida? Porque olha o que diz o versículo, se você não vigiar, virei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você.
Essas não são as palavras dos adversários da igreja, essas não são as palavras do diabo, mas essas são as palavras do próprio Jesus. Ele virá contra a igreja, ele virá contra as pessoas, como adversário, como inimigo, como um juiz justo, que não tolera o erro, que não tolera o pecado, que não tolera uma vida sem arrependimento. E agora? Será que não tem mais jeito? O que nós devemos fazer, se essas forem as revelações de Jesus também sobre a nossa vida e sobre o nosso coração? O que devemos fazer? Versículo 3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, e guarde-o e arrependa-se. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Lembre-se, exercite a memória, continue lembrando sempre. Você tem filhos, se você tem filhos, não importa o tamanho que eles tenham agora, mas em algum momento da vida você precisou ensiná-los e lembrá-los sempre. Lembrá-los sempre, por exemplo, de que fogão é perigoso, de que ficar perto de um fogão é perigoso. Talvez você já teve que ensiná-los que brincar com faca é perigoso, que eles não podem pegar faca, e você talvez teve que fazer isso várias vezes. Lembrá-los sempre, lembrá-los a todos os instantes que aquilo é perigoso. É mais ou menos isso que Jesus quer mostrar aqui. É preciso termos em mente sempre o que Jesus fez por nós, lembrarmos dos feitos do Senhor na nossa vida, lembrarmos de onde Ele nos tirou, lembrarmos de onde estávamos e o que Jesus fez na nossa história, lembrarmos da nossa conversão, do dia que assumimos um compromisso com Jesus, do dia que assumimos um compromisso com a igreja, do dia que assumimos um compromisso com a comunidade, com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. Quantos sermões você já ouviu na vida, quantas mensagens, quantas coisas você já ouviu sobre Deus, sobre a Bíblia. Se calcular as horas que você frequentou uma igreja, se calcular as horas que você ouviu assuntos relacionados à Bíblia, a Deus, talvez você já poderia ter uns 2 diplomas de cursos superiores, somadas essas horas. A questão é, por que nós precisamos lembrar disso sempre? Porque quando nos esquecemos, nós caímos. Quando nos esquecemos, nós tropeçamos. Quando nós nos esquecemos, nós nos entristecemos, nós perdemos. Quando deixamos de exercitar a nossa memória daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor falou, nos esquecemos daquilo que nos ajudará a continuar caminhando, a continuar servindo ao Senhor. Por isso, lembre-se todos os dias, lembre-se do que você ouviu, do que você recebeu. O versículo continua dizendo, guarde-o e arrependa-se. Guardar aqui é obedecer. Obedeça e arrependa-se. Obedecer todos os dias e arrepender-se é agora, é uma ação completa. Percebe que Jesus está tratando um problema muito sério na igreja e ele é muito objetivo. Muito objetivo. Ele não faz rodeios. Obedeça sempre, obedeça tudo que você ouviu e arrependa-se, mude agora. E aqui não há espaço para desculpas. Jesus está sendo objetivo porque realmente não há espaço para desculpas. Mas o trabalho, mas a família, mas os sonhos, o dinheiro, a carreira. Não há espaço para desculpas. Jesus está dizendo, obedeça tudo que você ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mude de vida. Versículo 4, nós podemos ler também o seguinte: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram ou que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. A cidade de Sardes se orgulhava da riqueza e da capacidade que tinha para produzir roupas. Surge em Sardes talvez a primeira indústria têxtil, podemos assim dizer. Lá eles conseguiram criar uma produção maior de tecidos tingidos. O diferencial é que eles conseguem fazer isso em larga escala. Eles tingiam lã e tecidos de uma velocidade e uma proporção totalmente diferente de tudo aquilo que já existia até aquele momento. Eles tingiam as roupas. E Jesus usa essa figura para mostrar que nessa igreja tinha umas poucas pessoas
que não contaminaram suas vestes, que não estavam mortos como a igreja estava morta. Essas pessoas, ou eram essas pessoas que ainda se preocupavam com a vida com Deus, que ainda se preocupavam com a vida com Deus a ponto de andar na contramão da cultura, na contramão daquilo que regia a cidade, mas também na contramão da própria igreja. Curioso isso, né? Alguns cristãos andando tanto na contramão da cultura, quanto na contramão da própria igreja. Quem somos nós nessa história? Quem é você nessa história? Versículo 5, nós encontramos uma promessa, o final dessas palavras de Jesus à igreja. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Obedecer e mudar são provas de amor ao Senhor e compreensão do que Ele fez. Quando nós obedecemos e mudamos, nós temos a certeza de que Deus nos ama, porque isso é uma consequência desse amor. Nós obedecemos e mudamos de vida porque Deus nos amou de uma maneira extraordinária, e nós também temos a certeza de que a nossa vida está segura, de que o nosso nome está escrito no livro da vida e ele jamais será apagado. Os romanos tinham um livro com o nome das pessoas que adoravam o imperador. E quando alguém se recusava a adorar o imperador, esse nome era riscado desse livro, e a pessoa perdia o direito, os direitos romanos, os direitos que elas recebiam quando o nome estava no livro. É possível que muitas pessoas da igreja de Sardes se renderam à adoração a outros deuses e mantiveram seus nomes no outro livro. Mas Jesus está dizendo que permanecer com Ele é ter a certeza de que jamais seremos abandonados, de que jamais seremos deixados de lado, muito menos, tanto aqui nessa vida e muito menos na eternidade. Roma poderia apagar o nome das pessoas do livro, mas Jesus jamais apagaria o nome dos seus seguidores do livro da vida. Por isso que Ele exige o padrão de arrependimento, de mudança, de obediência. Porque isso revela de fato que esse amor nos alcançou e nos transformou de verdade. Não é a aparência, irmão. Não é a fachada. Não é o exterior. É aqui dentro. É dentro do coração. Se nada mudar aqui dentro, nada vai mudar do lado de fora. Não é sobre o que fazemos, mas sobre o que Jesus fez. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, com letras vermelhas, tingidas de vermelho do seu próprio sangue. A sua morte, o seu sofrimento nos insere na eternidade com Deus, mas também nos insere na família de Deus. Tudo isso é porque Jesus não abre mão de quem Ele ama. Jesus está se dirigindo à igreja de uma maneira honesta, de uma maneira séria, de uma maneira verdadeira, porque Ele não abre mão de quem Ele ama. E Ele chama essas pessoas ao arrependimento. As palavras fortes e duras de Jesus aos seus seguidores têm como objetivo demonstrar amor e chamá-los ao arrependimento. Do que você precisa se arrepender hoje? Do que você precisa, ou o que você precisa deixar aos pés de Jesus, aos pés da cruz? Talvez há muita coisa na sua vida que precisa mudar. Talvez a acusação que Jesus faz, ou a revelação que Jesus faz à igreja de Sardes também se aplica a você nesse momento. Talvez você esteja morto, morta. Talvez a aparência seja de uma pessoa muito cristã, de uma pessoa que segue a Jesus de verdade, mas lá no coração, onde Jesus conhece, talvez esteja morto ou morta. Jesus sabe, Jesus conhece muito bem. Se arrependa hoje, meu querido e minha querida. Volte seu coração a Jesus e se dedique inteiramente ao Senhor. Inteiramente ao Senhor. Quero orar com você nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado pela tua graça que nos sustenta. Obrigado porque o Senhor nos inseriu na família do Senhor. E nós somos amados e amadas pelo Senhor. Nesse momento nós pedimos que o Senhor nos traga de volta à vida, se nós temos vivido um cenário de morte. Nos traga de volta à vida, Senhor, por favor. Queremos experimentar da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado,
da Tua presença como nunca antes. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, cuidando da gente, cuidando de cada pessoa que nos acompanha nesse momento. O Senhor conhece o coração de cada uma delas, que o Senhor as visite, as proteja, as guarde e as ajude, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Deus. Não nos desampare, por favor. Nós oramos pedindo que o Senhor nos encha de vida, nos encha de amor pelo Senhor, nos leve a uma mudança profunda de pensamento, de posicionamento. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, meus queridos e minhas queridas, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, que a presença, o consolo e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana cheia de vida, cheia da presença dEle, cheia de desejo de buscar o Senhor com todo o seu coração. Lembrando que os nossos cultos aos domingos, às 19h30, presenciais, voltaram. Ainda mantemos os padrões de segurança, máscara, uso de máscara, o álcool em gel, o distanciamento dentro da igreja, mas nós retornamos com a graça do Senhor, estamos muito felizes, mas você pode continuar acompanhando a gente aqui pelo YouTube, mas também você pode acompanhar a gente presencialmente, nos fazendo uma visita e vindo à igreja e participando com a gente dos nossos cultos aos domingos. Por enquanto, somente aos domingos, às 19h30. Deus te abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus.